Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Bem-vindos ao Hidra Podcast. Eu sou a Mário Fonseca e tenho sempre aqui ao meu lado ele. Eu sou o Pedro Hércules, você sabe que no Hidra Podcast a gente conversa com quem cria e cresce na incerteza. Hoje, Andréa Matarazzo. Uhul! Muito bem-vinda, Andréa. Muito obrigado pelo convite do Hidra Podcast, uma iniciativa sensacional que está tão importante hoje nesse mundo que está mudando completamente, que o empreendedorismo, não tenha dúvida, que é a nova forma de geração de renda e emprego. Bom, André, obrigado, uma honra. E por que o André está aqui, hein, Pedro? Aliás, para começar, tem uma coisa importante de protocolo que a gente tem que decidir. De cara, o André foi ministro, foi vereador, foi secretário de Estado, foi mais uma porrada CEO de coisa. de empresa. CEO de empresa, presidente de conselho de administração. Normalmente, quando as pessoas usam o último cargo para endereçar a pessoa certa, vereador. Você sabe que eu aprendi com a minha família, com meus tios, que eu uso o meu nome mesmo, porque esse, pelo menos, não muda nunca. Exatamente. É a mesma coisa quando eu fui para todos os cargos que eu ocupei, eu me preocupei muito em nunca ter uma estrutura maior do que eu tinha na minha própria empresa, porque senão a volta à planície seria dramática. Muita gente fica deprimido, etc. Então, para mim, nada mudou. Ou seja, independente do cargo que eu tive, minha vida, a forma de viver, a forma de falar, me relacionar com os outros, foi sempre igual. Então, o nome também isso, né? Eu gosto de manter o mesmo, André, porque assim ninguém estranha nunca. Achava que tinha uma história que o George Washington, né, nos primeiros papéis ali, que ele assina como presidente dos Estados Unidos, alguém pergunta, mas como a gente vai te interessar? Vossa Excelência, vossa... Antes era majestade, né? Ele fala, senhor George Washington. E daí em diante é senhor presidente, senhor secretário de Estado. Tem algumas coisas, você sabe que uma coisa também sou eu, a pessoa, outra coisa é o cargo que você está ocupando, que você não pode nunca diminuir a posição que você está. Não por você, mas por aquilo que a posição representa. Então, tem uma história, até acho que diziam de Disraeli, primeiro-ministro da Inglaterra, que uma vez num jantar colocaram ele no lugar que não era o lugar de primeiro-ministro, ou seja, não era o principal lugar da mesa, ele estava à direita de não sei quem, quando na verdade... Saiu do protocolo ali. Então ele, para não fazer também como homem educado que era, o que ele chamou o ajudante de ordens dele, tirou a casaca e entregou para o ajudante de ordens. E o dono da casa falou, o senhor não está se sentindo bem? Ele falou, não, eu estou ótimo, é que é o seguinte, eu me sento em qualquer lugar, mas as minhas condecorações não. Perfeito. Ou seja, que ele não podia era aviltar o protocolo. E protocolo tem uma razão de ser. As pessoas acham que é frescura, etc. Não é isso. O protocolo serve também para evitar muito problema, conflito e disputa. Então, numa reunião com o presidente da República, não tem quem... Todo mundo quer brigar para ficar perto do presidente, porque sai na foto, etc. Mas, então, para não ter isso, tem um protocolo. Então, toda reunião que ele faz é assim, né? Toda. A primeira lugar do lado do direito do presidente é o ministro da Justiça. Por quê? Porque é o ministério mais antigo. O segundo é o segundo ministério mais antigo. E assim vai indo pela precedência. De forma que, então, não tem discussão, não tem briga, não tem interpretação. O sujeito está valorizado porque agora ele está sentado mais perto. Então, o protocolo tem algumas razões, né, que são bastante úteis, né, no decorrer da vida da gente. Assim, você vai fazer na sua casa um jantar de mais cerimônia, ou se você seguir o que diz o protocolo, nunca ninguém pode se ofender, porque se sentiu diminuído. Sim, tem uma lógica importante. Que é independente de mim, inclusive. Né? Isso quando é mais, claro, com coisa mais de cerimônia. Boa. E aí, só para você que está nos ouvindo aqui, não prometo que a gente não vai polarizar. Tudo isso foi para falar que é para chamar o meu nome normal. Mas essa é a ideia do bacana demais. É a vantagem do podcast, né, André? A gente não tem essa restrição nem protocolo. Mas eu acho que é interessante para quem está nos ouvindo, que é o papo... não vamos polarizar assuntos. A ideia é que não é para você ficar pensando, ai meu Deus, mais uma vez que eu vou ter que pensar sobre política num lugar de caos de Brasília nesse momento, notícia do dia. Não é isso. A gente quer muito falar de negócio, de empreendedorismo, de como o governo se relaciona com esse assunto.
E aí não dá para fugir dessa DNA Matarazzo. Eu acho que gostaria muito de fazer essa reverência aí a essa história de empreendedorismo que vocês trazem na família e como Hydra, pra gente a resiliência é do fazer, né? Honrar o trabalho, quem faz. É. Queria muito contar um pouco essa história para quem talvez não conheça. Dá para ficar aqui uns 3 meses gravando, eu sei. Mas a gente pode fazer alguns highlights que você acha importante para os empreendedores. Bom, eu tenho muito orgulho da origem da minha família e posso te dizer que a história dela e a história dos meus antepassados, os exemplos, os modelos que eles deixaram me serviu muito, tanto no setor privado como também no setor público. Sim. Você falou uma palavra aí que é chave nisso tudo, resiliência. Acho que resiliência, determinação, humildade é um traço comum em todas as pessoas que tiveram sucesso, seja na vida pública ou na vida privada. A história da minha família é mais uma história e que simboliza muito a história dos imigrantes que construíram esse país e principalmente o estado de São Paulo. Meu bisavô e o irmão dele, o Francesco Matarazzo, meu tio bisavô, e o irmão André Matarazzo, meu bisavô, vieram em 1881. Veio primeiro, eles moravam na Itália, em Castellabate, uma família que estava bem. Ele estava fazendo faculdade de engenharia, inclusive, o Francesco. O pai deles morreu, a Itália passava por um período muito difícil, a Europa toda. E ele, como chefe da família, o Francesco mais velho dos irmãos, recebeu uma carta de um amigo dele de Castellabate, que chamava-se, se não me engano, Fernando Grandino, que estava morando em Sorocaba, aqui no Brasil, e dizendo o seguinte: Francesco, para um homem do seu temperamento, eu estou aqui no Brasil, esse é um país que combina com tudo que você sonha, tudo que você quer. Acho que valeria a pena você começar um trabalho ou se estabelecer aqui, enfim, alguma coisa assim. Morava em Sorocaba, que era a cidade mais importante aqui. E o Francesco Matarazzo fez uma reunião com os irmãos, com a mãe, e decidiu vir. Então, eles juntaram economias, ele resolveu trazer para cá secos e molhados, então, fizeram uma carga de secos e molhados e embarcou ele sozinho primeiro para aqui, deixou a mulher, também já estava casado, para o Brasil. Atracou no Rio de Janeiro, desembarcou a mercadoria dele na barcaça que faria o transbordo para o porto, quando, nesse transbordo, a barcaça afundou. Ele perdeu toda a mercadoria Já começou que assim? ele tinha no bolso. Então, aí mostra o seguinte, todo mundo se deprimiria. Ele não desistiu, não se deprimiu, fez as contas com o que ele tinha de dinheiro no bolso, como é que ele ia viver, chegou no país sem nada, falou com o Grandino o que aconteceu, e o Grandino falou para ele: não, venha para cá e fique na minha casa. Então ele se mandou para São Paulo, Sorocaba, e se hospedou na casa do Grandino. Grandino veio a ser o melhor e maior amigo dele por toda a vida dele, e morreu antes que o Francesco Matarazzo, mas até os últimos dias do Francesco e todos os discursos que ele fazia, ele agradecia ao Grandino, e a quem ele se referia como meu melhor amigo, a quem eu devo muito do que eu fiz. Então, ficou lá, aí mandou vir a mulher e o irmão, André, que era o segundo dele, que era muito bom em contabilidade, etc. E começou a comercializar com porcos. No fundo, ele fazia um comércio, ele comprava porcos, saía com uma mula pelo interior, comprava os porcos a prazo, ia comprando, depois ia pegando, abatia, e ele tinha percebido que toda a banha consumida no Brasil para comida, não tinha margarina nem óleo de soja. E a banha era para guardar também. Era para guardar comida e para cozinhar. Então, ele parou e começou a comercializar a banha. Depois de um tempo, ele viu que a banha que vinha dos Estados Unidos, 100% vinha de lá, vinha em tonéis, né, em barricas de, acho que 200 litros. Ele achou que era melhor fazer em quantidades menores, então ele passou a enlatar a banha, como ele já tinha visto, em latas de 5 galões. Isso foi a origem, inclusive, da Metalúrgica Matarazzo, fábrica de embalagens metálicas. Ele começou a fazer com o André, irmão dele, lá em Sorocaba. Foi crescendo nisso. Ele, depois de alguns anos, acho que o Brasil quase ficou autossuficiente em banha. Ele passou a ser um grande Por que a gente não fazia aqui, você sabe? Assim?
Não tinha nada Não no Brasil. tinha Nós estamos nada, falando né? 1881. Era mato. Império, mato, alguns portugueses que vieram para cá para levar embora o que desse, e outros para se estabelecer aqui. E os imigrantes que estavam começando a chegar, mas tinha ainda mão de obra escrava. Tanto que nesse ponto, o Francesco ele fala em alguns escritos dele, todo mundo fala que eu sou muito inteligente. Eu até sou. Mas tem que levar em conta as vantagens comparativas dos europeus com quem estava aqui. Isso eu ouvi muito quando eu fui embaixador em Roma. Sim. Eu lembro quando eu estava, às vezes, olhando a Piazza Navona, da sacada da embaixada. Que é lindo aquele prédio. É lindo, dessa. mas eu pensava o seguinte, quando Inocêncio X, o Papa Inocêncio X, estava naquela sacada, olhando a Piazza Navona, que ele fazia jogos náuticos, ele fechava a praça, deixava a água subir. Então, quando o Inocêncio X estava lá observando esses jogos náuticos, Cabral estava chegando no Brasil. É uma diferença milenar de desenvolvimento, né? Então, enfim, ele começou a fazer isso, depois ele foi crescendo, começou a fazer importação também, fazia importação também da banha e dividia em partes menores para vender. Então, ele ganhava dinheiro com comércio e com industrialização. Depois da banha, começou a importar também trigo. E foi quando ele aí já, vamos dizer, passado alguns anos, ele decidiu que ia ficar grande. Então, ele falou com o irmão dele, André, olha, você vai fechando as coisas nossas aqui em Sorocaba, que nós vamos mudar para São Paulo. São Paulo ainda não era, mas porque ele queria fazer o primeiro moinho de trigo. Ele já importava trigo. Da Argentina, eu suponho. Da Argentina. Eu acho que tem mais foto na internet se buscar aí os moinhos do Matarazzo. Porque o moinho está em pé até hoje. O moinho é tombado, né? O moinho Matarazzo é uma beleza, na rua Monsenhor Andrade. É uma casa cultural, né? Eu já fui Não, está abandonado, porque foi comprado pelo chinês Lau, foi apreendido pela justiça uma terrível. época. Não sabia. Um dia eu sonho ainda em fazer um mercadão lá para a zona cerealista. Mas então, nesse final do século XIX, ele aí conversa com os ingleses, Bank of America e americanos, Lloyds e Bank of America, ingleses e americanos, e financia o moinho, o primeiro moinho de grande porte. Foi a primeira fábrica de grande porte da América Latina, que ele inaugura em 1900, com 600 operários já. Então, o que a gente diz é o seguinte, não foi fácil chegar nisso, assim, contando hoje, é muito bonito, mas temos que lembrar, quer dizer, era lombo de burro, ir para o interior, agora ele tinha era uma coisa, a credibilidade dele, a credibilidade que permitiu que ele conseguisse os financiamentos, pela habilidade que ele tinha no comércio, todo mundo já tinha visto, pelas importações que fazia, e daí para frente, do moinho, ele começou a industrializar aí a farinha, depois da farinha começou a fazer as massas, aí começou também a fazer a sacaria para ensacar a farinha, já que comprava a fibra de algodão para fazer a sacaria, o caroço ele começou a esmagar e fazer óleo. Tanto ele foi cuidando da cadeia de produção. Exatamente, a primeira... Verticalizando a produção deles, é o termo que a turma usa hoje. A primeira prensa de óleo, de esmagamento de óleo do Brasil, ele fez, que era igual que ele tinha na Europa, ele está lá no Museu de Sorocaba. Legal. E o primeiro tacho de banha, que a mulher dele ajudava muito, a tia Filomena, também essa está com a Matarazzo ainda, o primeiro tacho de cobre, né, onde derretia a banha. E aí ele começou, vamos dizer, a empreender aqui com muita coragem, obviamente um país complexo, né, mas sempre com muita coragem, com muita visão. Tem que lembrar que ele tinha ainda um agravante, o preconceito que os brasileiros tinham com esses imigrantes, que achavam eles uns carcamanos. Então, todo mundo diz até que ele tentou, quando já muito rico, mudar para São Paulo e comprar casa nos Campos Elíseos, que ele não conseguiu. Por isso ele comprou na Avenida Paulista. E aí todos os industriais, que eram os imigrantes italianos, acabaram indo para a Paulista. Virou a Paulista. Que tinha vista de alto de morro, etc. Então, é uma história, vamos dizer, de muito... E esse irmão dele, o André, até o fim da vida, ambos ficaram juntos. O que é muito interessante, eu sempre digo, nunca disputaram
os irmãos. O André sempre ficou na posição de número 2, vamos dizer, de conselheiro e retaguarda, homem dos livros, que fazia as contas, etc. O grande empreendedor, sem dúvida, e líder da família, era o Francesco Matarazzo. Esse é um pouco assim um resumo da história. Quando ele morreu, diz a lenda que ele deixou, foram mais de 300 fábricas que ficaram. E realmente, você olhando os complexos industriais, quando você olha o complexo industrial de Jaguariaíva, no Paraná, o tamanho que era o frigorífico Matarazzo e outras unidades que tinham lá. Por que ele fez lá? Porque ele via que o mercado de suínos que ele conhecia era no Paraná, ele achava a terra boa, tinha o rio e ferrovia perto. Então, ele fez todo o complexo em Jaguariaíva, um complexo gigantesco lá. E assim foi fazendo, quer dizer, Matarazzo, na mão do Francesco, entrou desde navegação de cabotagens, salinas lá no Rio Grande do Norte, e uma série de atividades, verticalizando muito. Esse foi um dos problemas depois no longo prazo. Sim. A alavancagem da característica muito importante que eles tinham era a inovação. Isso na primeira, na segunda geração também. Sempre foram pioneiros em todas as atividades e sempre buscando a melhor tecnologia. Então, a quantidade de engenheiros italianos, alemães, ingleses, que a Matarazzo trouxe em função de máquinas que iam comprando com o que tinha de melhor, mais novo, para estar sempre na vanguarda dos produtos. Acho importante. Deixa eu fazer só um salve aqui, porque senão não vão me perdoar. Porque nós temos que fazer uma homenagem ao Dr. Hércules, que faleceu há algum tempo, nosso avô, que também. A Dona Maria, italiana, do Como, nossos Miglio também. A gente também tem essa história aí de imigrantes, como 90% de quem está aqui na nossa terra. Grande parte. Não, eu acho legal, uma das coisas massas de bater um papo com a Andrea, a gente falou disso bastante esses dias, inclusive, depois que a gente soube que ele poderia conversar com a gente aqui, a gente acha super importante resgatar um pouco dessa história do empreendedorismo no Brasil, assim, quer dizer, a gente conhece muito a história americana, né? O Andrew Carnegie, tem o Carnegie Hall, o Rockefeller Center. Quem vai a Nova York tem o nome dos caras o tempo todo, né? JP Morgan, o Carnegie, o Mas vou te dizer por quê. Por duas razões. Thomas Edison, enfim. Não, isso que você falou, e é importante, porque eu vejo agora todo mundo falando de empreendedorismo parece que começou hoje. Agora. Essa coisa. E não é bem assim. É isso. Né? O Brasil teve grandes empreendedores. Mauá foi um grande empreendedor, mas Barão de Mauá fazia as coisas dele com a infraestrutura e era com o governo, diferente do que foi o Francisco Matarazzo. Francisco Matarazzo foi um empreendedor puro, no sentido de privado, absolutamente privado, nunca usou governo em nada. Né? E tem uma coisa interessante também para se contar, que aqui no Brasil eu vejo muita gente não leva a sério e fala em tom de gozação, às vezes, que ele tinha o título de conde. Francesco era conde Francesco Matarazzo e o André era senador André Matarazzo, ambos títulos dados pelo rei da Itália. Então, todo mundo acha que isso é frescura, é elitismo. Não é verdade, é a falta do conhecimento. Né? Por que eles receberam esses títulos? Então, vamos lembrar. Em 1914, vamos dizer que a Matarazzo já era uma das grandes empresas no mundo. Matarazzo chegou a ser a quinta maior grupo no mundo. Em 14, eram grandes. O mundo entrou em guerra, a Itália entrou em guerra. Francesco Matarazzo e o irmão André, ambos saíram daqui do Brasil já com homens riquíssimos e ficaram 2 anos na Itália defendendo o país deles. Caramba! Eles fizeram a guerra e trabalharam no abastecimento de tropas. Então, os títulos que eles receberam foi por serviços prestados, um agradecimento de serviços prestados ao país. Isso na Europa se usa muito, porque fica uma referência para a família, sempre remeter a alguém que foi muito importante para o seu país de origem. Por que você acha, André, que a gente não tem essa reverência, né, dessas histórias? Assim, eu fico... Os inovadores, os tomadores de risco. Os ídolos, né, como um todo. Acho que o Brasil podia ser mais legal nesse primeiro, sentido. Os americanos, nisso você estava falando, né? Você repara uma coisa muito interessante. Isso meu tio Titilo me falava. Que para você entrar para a história, você tem que fazer alguma coisa que está acima dos seus próprios interesses. E o Titilo lembrou muito disso, porque ele falou que a nossa família entraria para a história muito mais pela cultura do que pela indústria. E por isso que ele fez tantos museus. O Titilo doou toda a coleção, foram 700 obras, entre os quais vários Picasso, Modigliani e etc. Fez o Museu de Arte Contemporânea de São Paulo, fez o Museu de Arte Moderna de São Paulo, doou boa parte do acervo que está no MASP.
fez a Companhia Vera Cruz de Cinema, Teatro Brasileira de Comédia, tudo numa época que não tinha Lei Rouanet, né? Sim. Fez a Fundação Bienal de São Paulo, Sim. que até hoje está aí forte e bonita. Por quê? O Carnegie, para consolidar o nome dele, não tinha uma sucessão brilhante, ele fez mais de 4.000 bibliotecas nos Estados Unidos, lembrando os feitos dele. Bem romano. E fez o Carnegie Hall. Boa. Por quê? Porque a imagem deles tinha ficado muito aviltada em função quando o Frick tocou a empresa, quando eles se associaram e teve aquele fuzilamento de operários na primeira greve nos Estados Unidos. Tanto que o Carnegie até foi para a Escócia, fugir do horror que tinha virado aquilo. O Frick, por que ele entrou para a história? Para limpar essa história dele de truculento, de ter feito, você hoje lembra-se o Frick pela Frick Collection, na Quinta Avenida, que é um dos museus mais gostosos de você. A Frick Collection era a casa do Frick, que ele comprou uma coleção deslumbrante e, ao morrer, deixou aquilo como um legado público. O JP Morgan, a coleção Morgan é das mais importantes do mundo. Ele sempre será lembrado em algum lugar. O Mellon, por quê? Porque ele fez a National Gallery em Washington. Sim. Esses caras, eles perceberam, e na época teve quem os ajudou muito foi um marchand esperto que entendeu que a Europa tinha muita cultura e pouco dinheiro. E os Estados Unidos, muito dinheiro e pouca cultura. Ele fez essa integração. Ele levou as obras e convenceu esses ticuns americanos que valeria a pena para marcar a história deles, eles doarem isso, criarem isso para a sociedade. E, de fato, está aí o nome deles. Caramba, eu não sabia dessa história. É muito interessante. A história, o nome deles estará na história para sempre. Sim, é uma coisa associada a outra. Porque é engraçado que, para mim, né, talvez não conhecendo tanto essa história, eu fico muito impressionada ainda como, conversando com os empreendedores no dia a dia, a gente está começando, ainda mais no setor de impacto que eu me envolvi. Falar de negócio é tão difícil, assim, falar de dinheiro, falar de projeção, de planejamento, é quase ou uma coisa meio, ai, que medo de falar disso, que vergonha de falar disso, ou de fato a gente não ter uma base, assim, que bem trabalhada desse assunto. Eu achava que era um pouco mais de preconceito também da nossa parte. Porque aí vem a questão ideológica, que virou aqui no Brasil, ser bem-sucedido é um problema. Mas eu acho que está mudando com a nova geração. Eu tenho visto, comentei com vocês, dessa meninada toda que é a geração de vocês, no fundo, você vê os negócios de impacto. Sim. Querem negócio de impacto aonde? Social, ambiental. Ecológico e ambiental. Por quê? Porque eu acho que os empreendedores de hoje não estão buscando mais só fortuna, estão buscando significância. Eles não querem só ganhar dinheiro. Eu acho que o que eles querem também é fazer parte da melhoria da sociedade e da melhoria do mundo. É uma nova visão empresarial que surgiu. Saiu do capitalismo só selvagem, mas ou seja, que isso não vale a pena. Vale a pena você tem que ser algo mais. Né? Ganhar dinheiro, todo mundo aprendeu como é que se ganha. Agora você tem que ganhar dinheiro e hoje você vê o Bill Gates. Ele é mais, hoje fala-se mais do Bill Gates por causa dos programas sociais que ele está desenvolvendo na África, do que pela genialidade que foi a criação da Microsoft. E, no fundo, em termos de mundo, as duas coisas têm uma importância. Uma transformação profunda. Né? Com razão. Mas eu acho que hoje essa geração nova tem isso. Ela agregou aos anseios ter mais significado. Mais propósito aí na história, né? A gente escuta isso bastante, mas eu ainda sinto falta de falar de escolas de negócio, assim, né? Principalmente a minha turma, assim, eu falo para as mulheres empreendedoras também, a gente precisa falar mais de negócio. Vamos falar disso aí. Tem um ciclo que eu não sei como que se encaixa nisso, alguém poderia um dia fazer historiador econômico. Assim, o Brasil começa o século XX se industrializando, o país não era industrializado, tinha ferrovias começando a fazer, mas a história da família Matarazzo, aliás, se confunde com essa história. O Brasil criando as primeiras fábricas de tudo. Tudo, claro, tudo importado. Base, inclusive, o termo que se usa é política de substituição de importações. O tempo todo era isso o Brasil fez. O tempo todo, veja, década de 70 foi isso ainda. Exatamente, é verdade. Estamos aqui. Depois de Getúlio Vargas, depois não sei quem, depois de Fernando Juscelino fazendo fábrica de carro. Fernando Collor é que quebrou esse exato. paradigma. É isso. Né? Onde veio o negócio das importações selvagens, vamos dizer assim, que apavorou todo mundo, mas ou fazia daquele jeito ou não ia conseguir fazer nunca.
Tinha, né? Exatamente. E assim, a nossa geração, eu nasci em 90, Mário 83. A nossa geração vê o país se desindustrializando, fazendo o caminho contrário. Infelizmente. Sem querer, inclusive. Assim, é interessante isso, mas é o Brasil. Eu cheguei a ver esse dado para escrever para pai para um negócio. Salvo engano, o Brasil hoje é menos industrializado do que era na década de 40 ou 50. Já tá num nível meio assim, a participação da indústria no PIB, eu quero dizer. O fato é que ela, em 92, quando eu estava na Fiesp, 92, 93, a indústria significava 20% do PIB. Hoje, que eu voltei para a Fiesp, ela é entre 9% e 10%. Entendi. Caiu muito, mas por quê? Houve uma enorme transferência de recursos do setor produtivo para o setor financeiro, para financiar o governo, Serviços, concentrou bancos, é o que a gente falava mais cedo, juros de 20% ao ano. E reduziu a indústria privada, acabou, virou um país de rentistas, né? E juros estratosféricos. Sim. E o agro nisso? Já vou aproveitar e botar vocês na roda. Porque, teoricamente, a gente... André, a gente... eu estava falando mais cedo porque... Era a nossa vocação lá atrás, sempre foi. E aí a industrialização ganha espaço na agenda nacional, mas o país continua sendo agropecuário há muito tempo. Mas por quê? Sempre foi. Porque o agro, eu acho que primeiro as extensões de terras, as vantagens comparativas que o Brasil tem em termos naturais. Mas, principalmente, o agro sempre teve e contou com um financiamento. E lembra, se você olhar, a única bancada poderosa no nosso Congresso é a bancada ruralista. Sim. Porque ela é interessada diretamente. Lá, quando você fala bancada, a bancada ruralista vai votar. Não tem essa de ser base do governo ou oposição. Voto que interessa para a bancada ruralista. Ao contrário, ela faz o governo cede, mas sempre teve financiamento. E acho que o pessoal rural soube aproveitar bem e se desenvolver e aproveitar a tecnologia e a entrada da China no mercado. Porque a gente vê muito forte essa tendência de inovação no agro e o Brasil poderia ocupar esse espaço. Porque tem muita oportunidade, né? A gente faz algumas coisas, o biodiesel, os biocombustíveis, enfim, tem coisa importante. Não, mas tem assim, a gestão de floresta, né, cara? Você vê o seguinte, você falou, né, biocombustível. Eu tenho uma carta, então todos os anos pediam para o Francisco Matarazzo fazer todos os jornais no final, faz um panorama do que você acha que vai ser o Brasil, o mundo, etc. Em 1930, ele fez um artigo muito interessante para o Diário de São Paulo, onde ele dava alguns alertas. Ele falava o seguinte: o Brasil estava muito bem, mas tinha que tomar muito cuidado com algumas coisas. Olha que interessante, quando eu falo de pessoas que são outstanding, né? Que uma dos problemas que seria um problema para o Brasil, ele via dois problemas: balanço de pagamentos, balanço comercial. Sim. Ele achava um absurdo importar tanto trigo, que a importação de trigo ia ser um problema, pesava muito no balanço comercial e não era necessário. Inclusive, ele põe lá a receita do pão de milho. Ele falou: a Europa, num período de aperto, usou o milho como farinha para fazer o pão, funcionava muito bem. Delicioso. Outro ponto que ele achava complicadíssimo era o petróleo. O petróleo pesa muito e é um absurdo continuar usando petróleo para veículos leves, porque ele falou: eu vi uma experiência em Pernambuco com álcool de cana-de-açúcar e funciona muito bem. Ele falava: outro absurdo do Brasil é querer continuar exportando as suas ineficiências. Então, tem que tirar tributos de exportação. Acho que exportação, ninguém vai comprar um produto que está com imposto alto porque o Brasil é ineficiente. Então, tira. Aí o jornalista perguntou assim: como é que faz com a receita? Ele falou: eu acho que aí sim, taxar fortemente os latifúndios improdutivos para forçar o pessoal a produzir mais no Brasil. Então, você vê que o Brasil tem problemas crônicos. 1930. Nossa, 1930. Tá para publicar hoje. Acho que o petróleo causou problemas terríveis para o Brasil na década de 80, né? Mas o agro vai bem e acho que muito por isso, porque ele sempre teve um financiamento, teve a entrada da China no mercado como um grande consumidor e o agricultor brasileiro com competência soube se defender e soube inovar. Essa coisa da Embrapa também, a inovação da calagem do cerrado, né? De conseguir tirar o ácido daquela terra. Tem uma história forte da tecnologia, mas é isso, é governo, né? É a Embrapa com um braço estatal. No caso da tecnologia, sim, mas você vê, mas quem desenvolveu depois foi o depois privado. foi o privado. O privado, tem muita história que a gente tem que trazer para contar aqui dessa área também. Olhando hoje, né, com o Brasil, em algumas coisas que você teve que fazer, mas eu estava vendo hoje uma fotografia de um caminhão Fenemé, 1970.
Aí você imaginar que o governo federal fez uma fábrica de caminhões, fabricava caminhões. Pensa o governo federal, o presidente da República, nomeando o presidente da FNME. Um acordo com a Alfa Romeo italiana, com a tecnologia, e fazia caminhões. Caminhão Alfa Romeo elegante. Até 1970. 70 e pouco, né? Quando depois desativaram ela em algum momento. Então, eu acho que o papel do governo é muito nessa coisa, que é forçar a inovação, ajudar o desenvolvimento da tecnologia, estimular, principalmente, o desenvolvimento da tecnologia e da inovação. André, então vamos voltar. Tem muito assunto, tem né? muito assunto bom. Mas deixa eu voltar, que eu acho que é importante contar. E você, André, como é dessa família de empreendedores? Aí fala, não, eu vou sair do privado, vou para o público, e essa é a minha vocação. Serviço Mas público. Você sabe que comecei meu primeiro emprego foi no Bradesco. Também trabalhei lá já. Com 14 anos. Também trabalhei lá, mas foi o primeiro. Assim. 14 anos de idade, minha mãe me fez trabalhar no Banco Auxiliar como office boy, porque eu tinha sido reprovado na escola. Falou, vai aprender que não tem moleza nessa vida. Eu passei 6 meses de office boy, depois na agência da Rua Augusta, que era onde todos os playboys andavam. Eu tinha que ficar para cima e para baixo entregando carta, recibo, cheque, etc. Mas depois fui trabalhar no Bradesco como parte da formação. Tive assim, uma honra, satisfação de trabalhar com a diretoria do Bradesco, do Francisco Sanches, seu Brandão, o próprio Amador Aguiar, o conheci bem. Então, foi uma escola e tanto para mim. Até hoje, eu fiquei 3 anos no banco. Toda a minha administração foi calcada no que eu aprendi lá. Menino ali. Interessante. Eu tinha 19 anos. Comecei como estagiário, o último ano eu fui efetivado. Depois fui para o Grupo Matarazzo, depois tive um período de empreendedor por conta própria, na construção civil, incorporador imobiliário, foi quando eu ganhei dinheiro. Você formou em administração, né? Se eu não me engano. Formei em administração, mal e porcamente. Eu detestava estudar, até porque trabalhar era muito mais interessante. Eu fiz faculdade num período muito chato, que foi na década de 77, negócio de liberdades democráticas, era uma pressão, um negócio da ditadura, e os professores da faculdade de Direito me pegavam no pé, me chamavam, nunca me esqueço, era burguesia cor-de-rosa. Negócio, burguesia pó de arroz. Pó de arroz, do Fluminense. Professor de problemas filosóficos e teológicos do homem contemporâneo na PUC. E, então, enfim... É muito bom isso. E pó de arroz o pessoal nem sabe. Hoje em dia nem tem, né? Adoro isso. E aí eu comecei e trabalhei na nossa empresa um período. Eu trabalhei no Grupo Matarazzo, que já era uma separação, que a Matarazzo foi dividida umas 20 vezes para os diversos ramos da família, os diversos sucessores. E com a minha prima Maria Pia. E de lá, do Bradesco, fui para lá. Depois eu fui para o nosso ramo, eu já tinha uns 27, no começo dos 80, como diretor financeiro. Fiquei lá, assumi a presidência da empresa e comprei o controle da empresa, depois de um determinado momento. Mas em 94, no governo Collor, o professor José Goldenberg, de quem eu era muito amigo e sou, adoro ele até hoje, para mim uma referência, um gênio, me convidou para ir com ele para o Ministério da Educação, em Brasília. A minha família nunca teve nada com política, sempre teve horror à política, mas eu gostava. E eu fui ser assessor especial dele, me licenciei da empresa, fui ser assessor especial do Goldenberg, governo Collor. Eu pude assistir de perto até o dia que o Goldenberg foi embora, e vou dizer que com o nosso ministro. O Goldenberg chegou a ser ministro ele era da Educação, acumulou um período de Saúde e Meio Ambiente. Os 3 ministérios. Nunca. Você estava nascendo, os 3 gigantes. Em 1990. 3 ministérios com gente pra caramba. Gigantes. E foi um aprendizado bárbaro, porque foi a oportunidade de ver Brasília num cargo de assessor especial, entender um pouco o que era aquela geografia, inclusive de acompanhar o governo Collor do começo, quase até a saída dele, lembrando, né, as pessoas esquecem isso, o Collor foi presidente da República, ele assumiu com 39 anos de idade. 39. Não dá, é muito cedo. Era o rapaz do jet ski. Muito cedo, fez coisas, como todo governo deixou coisas. A abertura é uma coisa que originada no governo Collor. Sim, mas muitos erros, não tem nem... Aliás, ele mesmo fala, é bacana ver as análises que ele faz hoje em dia. É muito interessante.
E porque você vê como a maturidade deu-lhe a visão do que aconteceu. Né? Ele era bom de discurso também, né? É bom de ouvir ele falar. Ele fala bem. Fala bem. E ouvindo ele falar, para quem estava, como eu, acompanhando, é exatamente... Hoje tem a análise lúcida do que foi. Perfeito. Mas depois de lá, quando eu cuidava da regulamentação da lei de patentes no Brasil, e discutia muito isso... Outro desafio interessante. Com o Fernando Henrique, que era senador. E, na época, eu me lembro que o Fernando Henrique, a gente estava discutindo de ele ser candidato a deputado, porque ia ter dificuldade com a eleição para o Senado. Né? Então, eu fui e gostei. Aí fomos embora, depois do caso do motorista, o Goldenberg achou melhor, a gente saiu, o presidente precisava do ministério. Saímos. Lá eu tive um aprendizado que eu vou até contar aqui, que eu falo como é interessante, como a gente tem que prestar atenção. Quando eu fui para o Ministério, o Goldenberg falou, olha, não leva para o gabinete nada assim de coisas pessoais, que é o seguinte, para quando a gente chega para subir, todo mundo ajuda. Na hora que nós formos embora, vai ter que carregar tudo sozinho. Não tem nem... Você sabe que eu... É muito boa essa imagem, o cara ir embora daqueles prédios. Com aquelas caixinhas, né? Então, aí você sabe que quando nós fomos embora, uma boa experiência. Imagina, chegou a ter 3 ministérios, ele era paparicadíssimo. Ele era um xodó do presidente, inclusive. Justiça seja feita, nunca se pediu nada que não fosse republicano no ministério, nada. Bom, aí passou lá 2 anos e meio, íamos embora, e o Collor resolveu fazer a passagem do cargo no Palácio do Planalto. Então, fomos para lá. Goldenberg falou muito rápido, porque ele disse que até ia falar rápido, porque tudo que ele tinha para falar, ele falou naqueles 2 anos que ele estava lá, não tinha. E a gente já olhando lá, assim, já via que as caras eram outras, né? Você já não... Ainda está meio afastadinho, ninguém dava muita bola mais. E aí outro ministro falou, e o Goldenberg falou, então vamos embora, tal, chama o carro. Aí eu pedi para o ajudante de ordem dele, eu falei, Luiz, o secretário, o carro. Falou, não, André, como? Não tem carro. Eu falei, como não tem carro? Não, já passou para o novo ministro. Nós fomos embora de táxi. Então, isso é uma coisa que me gravou muito e me lembrou muito uma coisa que meu avô falava. Isso nem foi um avô italiano, um avô libanês. Que tinha que estudar muito e ter muita humildade, porque a única coisa que não te tiram é o que você tem na cabeça e o que você tem no coração. O resto, como vem, isso vale para os empreendedores. Isso é uma máxima judia, é muito importante, muito porque também. tudo na vida é assim e a gente não tem que se prender a essas coisas. Tem que almejar, tem que pôr como meta, tem que lutar. Mas hoje, principalmente, se você estiver preparado, etc., no meu período, você ter empresa e quebrar era uma tragédia. Hoje não é, é uma experiência. É importante, inclusive, passar apertos. Eu sei que, para mim, eu passei muito aperto com a empresa. O cara da Vals, que a gente entrevistou, foi ao ar semana passada, o Zé Felipe da Vals, cervejaria que a Ambev compra e tal, ele conta, assim, a família tinha 7 empresas, uma delas é a cervejaria. As 6 quebraram. Eu vi. Ele fala, a gente quebrou tudo, ficou só com a cervejaria, por acaso deu certo. Então, eu passei períodos apertadíssimos. Quando eu assumi a empresa cedo, né, como presidente, antes de ir para o governo, foi em 88, imagina, governo Sarney, plano econômico, um desastre, inflação altíssima, e passa muito apertado, mas você sobrevive, você aprende também que as empresas elas são mais fortes do que você imagina quando elas são bem estruturadas. E, ao mesmo tempo, você aprende também que tem empresas que não tem jeito, que a cultura apodreceu, que você precisa mudar a cultura dela, e não adianta achar que você vai... Algumas você não consegue transformar. Se passou do ponto... Está muito no DNA ali para fazer não vai mudar mais, né? Não passa do ponto. Outras não, mas você tem que transformar. Eu senti isso quando eu fui, então. Aí, o governo, no Fernando Henrique, me chamou para a campanha dele. Nós fizemos a campanha, na época era essa turma que hoje fica gritando aí bacaninha. Eu me lembro quando eu fui apoiar o Fernando Henrique, todo mundo falava, não, tá louco, o Lula já ganhou. Todo mundo já queria 94, ficar perto. 94? Quando nós fizemos a campanha do Fernando Henrique, ganhamos. Eu era para ir para o Ministério de Indústria e Comércio e não deu certo. Ele deu um problema com Minas, com o Pimenta da Veiga, com o Sérgio Mota, sei lá, que brigaram, acabou indo a Dorothea Werneck. Mas você sabe o que eu falo? Mas que para mim foi ótimo. Eu fico vendo, se eu tivesse começado na vida pública como ministro, eu não teria durado 6 meses.
Então, aí o Covas me convidou para ser presidente da CESP aqui em São Paulo. Não é que era pouca coisa. Sim. Primeiro em São Paulo, que eu não tinha que ir para Brasília, isso foi bacana. Mas era a terceira maior empresa do país, entre todas. Era a Petrobras, depois tinha acho que Telebrás, ou Eletrobras e CESP. Era 20% da energia do país. Sim. Quebrada. E foi o máximo porque... Então, aí foi o meu primeiro ponto, minha primeira mudança aí lá eu vi que eu gostava do setor privado, setor público. E foi uma sorte, que eu digo, não ter ido para o Ministério, porque a CESP era uma empresa capital aberto, pública, porém capital aberto com ações negociadas em Nova York, com a Deloitte, Haskins ou Pricewaterhouse auditando e, ao mesmo tempo, Tribunal de Contas, Assembleia Legislativa, prefeituras. Nossa, que complexidade, tá? Sim, mas para mim foi uma transição bacana, porque eu tinha todo o know-how do que era uma empresa. Entendi. Sim. E uma transição que tinha que começar a entender que a coisa pública é diferente. Energia já era um tema que você tinha trabalhado antes da empresa familiar? Eu não distinguia uma lâmpada do interruptor. É mesmo. Mas o Goldenberg tinha sido presidente da CESP. Tá. Então eu pedi para ele nomes da empresa que fosse. E o Covas foi muito interessante com o que eu aprendi a fazer política, porque ele me nomeou, fiquei muito honrado, convidado à empresa. Imagina, o orçamento da CESP era o equivalente, na minha época, eu me lembro o tamanho, porque eu falei com o prefeito na época, era o Paulo Maluf. O orçamento da CESP era maior que o orçamento da Prefeitura de São Paulo. Caramba. E um investimento brutal, uma responsabilidade brutal. Mas era uma empresa. Mas os meus diretores, eu escolhi todos da casa. E foi interessante, porque eu perguntei para o governador, e os diretores? Ele falou, o que tem os diretores? Eu falei, quem são os diretores? Ele falou, não, você escolhe. Já foi uma coisa muito interessante para mim isso. Sim. Como governador que sempre. E aí eu vi, primeira similaridade que me ajudou muito conhecer da minha família, conhecer a empresa familiar. Sim. Uma estatal nessa época, pré-Covas, ela funcionava na mão dos partidos. Então, a CESP tinha, sei lá, 8 diretorias. Cada diretor era de um partido. Então você tinha 8 empresas, meio como uma empresa familiar grande, onde cada grupo de acionistas indica um diretor. E aqueles diretores, todos primeiro respondem ao seu acionista, depois ao presidente da empresa. Interessante. Então você cria empresas. Nossa. Não, era igual. Uma empresa familiar junto com o governo. Para mim foi facílimo entender isso. Foi interessante. Facílimo. E quando eu escolhi os diretores, eu escolhi os diretores todos. De fora, eu pus o diretor financeiro. Só. Por quê? Também administrativo financeiro. Porque era uma empresa monopolista, estatal. Então ela não tinha noção de custo e nem de caixa. A CESP tinha monopólio da geração de energia no estado de São Paulo, era isso? Eu estou errado? Não, geração, transmissão e distribuição. Eram as três? As três Eram as três da CESP? Tudo. Tá. Então, e no caso, a distribuidora CESP estava em 328 municípios. E ela era dona de uma outra distribuidora, que era a CPFL. Sim. Que é gigantesca, que estava nos outros. E só a Eletropaulo não era dela, que estava na capital. E ela era dona também da Comgás, que era o monopólio do gás em São Paulo. Tá. Então, o desafio qual era? Fazer o turnaround dessa empresa e privatizar. Sim. Imagina, com o Covas, que era, na época, achavam que era antiprivatista, etc. Bom, eu sempre falo isso quando ficam me chamando de... Eu gosto, na rede social, vira e mexe, alguém me chama e fala que eu sou... O que é o socialista Fabiano? Eu pergunto para os caras sempre, onde é que você estava? Quando eu estava apanhando lá na Bolsa de Valores, privatizando a CESP, você estava aí mandando WhatsApp para onde? Não tinha, era por isso. É muito bom, engraçado isso. Falar em liberalismo, agora é fácil. Sim. Mas o bacana, então, estou falando muito, vocês não, querem... Não, é isso que é o problema, depois que eu quero ouvir tudo. Um pouco. Mas o bacana, o que aconteceu? Então, pus esses diretores... Bom, vi, primeiro, que estatal não era o que todo mundo falava. Ao contrário, o caso, se eu olhava a CESP, eu não tinha quadros técnicos como ela, nunca tinha visto em lugar nenhum, nem no Bradesco. A qualidade, elas foram muito bem formadas. O que foi estragado, os políticos destruíram elas como? Inchando. Então, a CESP, você olhava ela tinha 5 prédios aqui em São Paulo, na Avenida Paulista, né, onde a minha área de comunicação, assessoria de comunicação da presidência, tinha 120 pessoas. Isso era mais gente do que a Globo tinha em São Paulo, na época. A minha área de transporte aéreo, que eles chamavam de Aerocesp, imagina, no aeroporto de Congonhas, tinha mais gente que a TAM. Eu tinha 30 comandantes.
na Caramba. empresa. Aí você que Pra tá aí 4 e leu aviões. Lean Startup enxuta, que é a máxima dos empreendedores de Não. hoje, começa a pensar. Então, mas aí você olhava Caramba, isso, cara. Que louco. mas aí olha Sim. o contraponto. Aí eu ia para Ilha Solteira. Você olhava, andava na usina, você não via uma pessoa. Tá. E tudo impecável, aquele piso lustroso, o gramado impecável, as turbinas novas. E de vez em quando reclamam que faltava um engenheiro de manutenção. Perfeito, não tinha um acidente, indicadores, padrões do padrão mundial. O que acontecia? Aí eu olhei a empresa, você olhava assim, área meio e área fim. Você tinha 40% das pessoas na área fim e 60% na área meio. Bom, Perfeito. o Covas, para não alongar a história, nós fizemos uma reestruturação na empresa para salvá-la, né? E montar a privatização. A empresa ela estava com todo endividada até a alma, tudo Tá. vencido, não pago. E eu me lembro, muito Caramba, interessante isso. Me lembro que quando eu cheguei, assim, 15 dias depois, tinha um pagamento de debênture para pagar, depois de um mês, 100 milhões de dólares, uma coisa assim. Eu estava arrancando os cabelos assim, e o meu motorista um dia levando para você falar, você está preocupado com a debênture, presidente? Não paga Eletrobras e paga a debênture. Aí eu falei, como? Modo de dizer, o motorista. Sim, Aí eu olhei, o que acontece se não pagar a Eletrobras? Nada. nada. Eu paguei a debênture, não paguei a Eletrobras. Claro, a Eletrobras vai te cortar a energia? Não. Só que isso acontecia também com município A, município B, município Claro. C. Não quer pagar a conta de luz, não paga, que a CESP não vai cortar a luz do município. Entendi. Isso tudo eu mudei. Então, aí foi o grande Olha, trabalho. cara. Diálogo com a Assembleia. Para duas coisas, reestruturação e para privatização. Reestruturação duríssima, porque a CESP tinha gente dela em todos os gabinetes de deputados de São Paulo, em Brasília e aqui na Assembleia. Era um horror. Caramba. A Secretaria de Cultura do Estado era feita por funcionários da CESP só. Bom, para encurtar, de 25 mil empregados, ficaram 12 mil. Nossa. Sem ter uma E aí greve, ficou, sem ter um você problema com focou o sindicato. nas empregadas lidando No com fim. o fim e não no meio. Claro, mostrando. Fica a dica, hein? Tô Eu botando ia uns o cortes Faz todo aqui. tempo sentido isso. todo É. para todas as usinas, mostrando é um absurdo vocês aqui precisando de um engenheiro de manutenção e a turma lá no escritório central em São Paulo flanando. Não tem cabimento. Mas como é que nós fizemos os cortes? Primeiro, Sim. é uma estatal, você tem que concursar. Tem alguns cargos que você pode fazer, Tá. pode contratar. Então, primeiro, quem não é concursado que está trabalhando aqui? Então, tinha, por exemplo, a esposa do piloto que estava com Ulisses Guimarães. Foi uma comoção quando eu demiti a moça. Sim. Eu Ulisses falei, morre no acidente aéreo, né? É, eu falei, no mas caso, é o seguinte, né? Constituinte. me lembro que eu chamei o jornalista e falei, qual é o problema? Ela não é concursada, o piloto não era da CESP, o helicóptero não era da CESP, é a obrigação da CESP contratar as viúvas de todos os pilotos do Brasil. Então, primeiro, quem não tinha nada a ver com a empresa. Segundo, quem estava na empresa e não trabalhava. Terceiro, quem estava afastado para outros cargos de outros lugares há mais de 3 anos. Sim. Depois, aposentados. Ou seja, fizemos um critério com os sindicatos, com todo mundo. O que eu falei? Eu quero preservar a mão de obra da empresa, Mas o porque é concursado boa. Você conseguia. Hã? Em parte é concursado que você demite, ou não? O que você demite lá atrás? Ou Então, ou não, é impossível a concursado empresa sempre? estava tão inchada que você tinha muita mão de obra contratada, Sim. terceirizada, que era Entendi. um artifício que inventaram. Ó, carro alugado, a empresa tinha 1.200, para você ter uma ideia. Entendi. Então, nós fomos cortando, tudo com critérios próprios diretores da Sim. casa. A reestruturação eu fiz com os diretores da casa, não usei nenhuma consultoria externa. Não. Perfeito. Por quê? Qual era a minha preocupação? Eu falei, pai, eu vou aqui mexer num vespeiro que na hora que eu começar a reduzir, ele me desliga a linha de um lugar para Sim. fazer um apagão aqui. Nós tivemos, se você olhar, eu tenho o acompanhamento de toda a reestruturação, Isso é os muito indicadores massa. de qualidade todos melhorando ao longo do tempo. Ou seja, a colaboração dos quadros da empresa foi gigantesca. E dos sindicatos. Tinha umas brigas engraçadas, típicas de sindicato. Por exemplo, quando eu resolvi pôr relógio de ponto na empresa. Relógio de ponto não, catracas dos prédios aqui de São Paulo. Por quê? Porque entrava quem queria na empresa. E eu comecei a ver, então, de repente, sumiam coisas de computadores, de concorrência, sabe? Lá cada investimento é uma usina hidroelétrica.
E aí eu me lembro que o sindicato fez uma chiadeira que eu tinha posto câmeras no elevador. Isso era invasão de privacidade. Eu falei, por que vocês fazem no elevador? Você anda com o mouse no celular. E ele virou, Você troca não, de mas roupa lá. virou Tem meio que de deixar. gozação, porque eu falei meio brincando. Eu falei, mas escuta, o que vocês fazem no elevador? Não, e hoje a gente não Que tá louco, nem cara. aí pra ter câmera, chama o dia Não, inteiro com a eu câmera trabalhei em banco volta, no é Itaú, muito eu doido. tinha acesso a certos prédios, a outros não, porque eu não trabalhava nos outros prédios. A certas salas, a outras não. Assim, completamente normal você Não, como e cheio funcionário de de um lugar dados importante. sigilosos, Claro, vai tá estar lá no doido. Essa cofre história lá, é muito imagina. bacana, porque mostra muito. Bom, resumindo, Sim, no final da minha gestão, foi o maior lucro do Brasil, comparado com qualquer estatal, privada, nacional e estrangeira. caramba. Porque Mas me faz ela um tinha uma paralelo. geração de caixa gigantesca. Sim, então, é um Acertamos a negócio dívida feito para gerar federal, muito caixa. Conversei com todos Energia. os prefeitos, acertamos, parcelamos as dívidas e o novo começaram a pagar em dia. Todo o pessoal demitido em cidades de interior, porque isso que eu falo, aí você tem que olhar, Claro. não adianta falar, sou o tough guy, porque Sim. isso todo mundo gosta de parecer, o tough guy. Você tem que lembrar que você está No num país... PowerPoint é um pouco mais fácil também, não é? Não, e um país muito pobre. Claro. E que você fazer cortes em determinados municípios, são municípios que só tinham acesso. Certo, certo. Então, o que nós fizemos? Pegamos o Sebrae e outras coisas, fizemos vários programas, por exemplo, como nós tínhamos uma área ambiental muito forte. Isso a CESP era espetacular. O que fizemos? Comecei a dar curso para essa mão de obra contratada. Falei, vocês vão sair, mas vocês vão se transformar agora em o quê? Quero produção de peixe em tanque-rede, porque as usinas e a CESP estava em lugar onde todos os reservatórios. Sim, sim. Então, você foi transformando eles em empreendedores. Eu fiquei muito feliz de ver que até hoje, no Pontal do Paranapanema, onde está Porto Primavera, nós treinamos um pessoal para tratar couro de peixe. Sim. Hoje são exportadores de couro de peixe. Que legal. Então, É muito bom. você gerou, quer dizer, procurou fazer Sim. também o papel, que é o papel social que a companhia tinha que Sim. fazer. Não é simplesmente demite Claro. que se dane, porque além do que é Estado. Perfeito. Ó, deixa eu fazer Pô, bacana essa história. dois pontuados que eu acho legal assim, para os Bom, mas só para empreendedores. dizer que desculpa. aí foi a minha transição do privado. Pro- Concluindo, quando eu ouvi isso, eu falei o seguinte: no setor privado, na minha empresa, para eu ter relevância na família que eu estou, é impossível. Sim. Eu jamais vou ser como Francesco Matarazzo, jamais serei como Titilo Matarazzo, ou jamais serei como Baby Pinhatari, que era Francisco Matarazzo Sim. Pinhatari, outro grande industrial. Nunca, não dá para chegar aos pés. Então, eu vou buscar minha relevância no setor público, que eu vi que dá para transformar a vida das pessoas. E Dá com para esse- fazer a e- diferença. E com esses Caramba. aprendizados, que eu acho que é isso que eu queria trazer, que para mim é interessante, assim, porque quando a gente lida com negócios muito menores, né? Com os empreendedores que estão começando, mas tem essa visão interessante de parcelar dívidas e saber o que pagar e o que não pagar, que eu acho super importante, assim, nesses desafios que os empreendedores vivem, que dá pra ter um paralelo incrível. Essa visão de onde está inchado e onde é necessário investir ali em termos de equipe. O que é produção. prioritário? Sim. E a eficiência, Isso não que tem você jeito. falou, um ensinamento que foi É. do Amador Aguiar. Uma vez nós íamos fazer, na época, chamava underwriting. Fundou o chamam Bradesco. É. O meu O que chefe. chamam IPO hoje, eu trabalhava aqui na Nova Central. Sim. No banco era underwriting, era subscrição de ações. E Ah, nós tá. estávamos fazendo uma subscrição de uma daquelas têxteis lá do de Santa Catarina, Sim. de toalha, sei lá do que. E fomos fazer uma apresentação lá para a diretoria e estava o seu Amador. Aí eles perguntaram, vocês já estiveram na empresa? Eu falei, não. O nosso diretor que estava... Não, era o Alcides Tapias. Nós vamos... Não, ainda não. A empresa vai mandar o avião segunda-feira para buscar gente para ir lá ver. Tá? Eu falei, então nem precisa. Empresa têxtil que comprou avião em vez de comprar tear, não vai para frente porque o dono tem a cabeça errada. Isso é uma coisa que é verdade. É muito bom. Indústria que está preocupado com sede, escritório bonito, avião, não. Toma muito cuidado. Por quê? Porque a prioridade do cara está errada. A prioridade está errada. Entendeu? Aí você vê a Amazon, aquela foto famosa do Jeff Bezos fundando a Amazon, né? Aquele escritório feio, aquela mesa, parece uma porta antiga e o cara trabalhando ali. Tá Você com vê, foco. Um banner atrás, tem um banner. Não, e eles têm Amazon.com. orgulho. Eles têm muito orgulho, né, no Silicon É. Valley de começar bem Mas enxuto. porque é gente que hoje em dia a palavra foco entrou na moda. E você tem que ter foco no negócio, o resto é detalhe. Pô, e aí eu Isso é queria muito bom. fazer um paralelo até com essa coisa do público, assim. Eu lembro muito, enfim, eu estudei em Israel e eu lembro quando eu fui no avião, eu fui lendo aquele livro Startup Nation, fui relendo aquele livro.
Eu fiquei muito impressionada como é que um país resolveu ser um país de empreendedores. E como é que a gente... E isso vindo do governo, né? Então, talvez para mim foi a primeira vez que eu entendi essa visão. E aí, enfim, super recomendo para quem quiser acompanhar a história. Mas me interessou muito essa como que também um governo, a área pública, incentiva esse universo. Porque para os empreendedores é quase pânico, né? A gente fez agora o mapeamento de negócios de impacto nacional. E você vê lá, o B2G, né? Que é vender para governos, é o pânico dos empreendedores. Começou a falar que vai lidar com o governo, é desesperador. Mas poderia ser diferente, existem histórias diferentes. Poderia ser muito diferente, mas infelizmente não. O Brasil não é friendly para o empreendedor. Ao contrário, o Brasil é um país hostil para o empreendedor. São Paulo é hostil para o empreendedor. Eu acho que você tem 2 núcleos que ajudaram muito, que fizeram alguma coisa nesse sentido para mudar isso, que foi Pernambuco, o Porto Digital, e Santa Catarina. Porque aqui o nível de burocracia... Bom, para você vender para o governo, fora os aspectos heterodoxos, o pequeno não tem vez nunca. O que está errado, você não tem uma boa política de compras públicas, que é justamente onde você poderia estimular a coisa. Então, eu diria, que o empreendedor hoje, para startup, para governo, deveria focar, sabe no quê? Em startups focadas em melhoria do serviço público. Aí tem um espaço enorme e é o seguinte, ou implementa isso, ou os governos não sobreviverão. Porque não pode, no pleno século XXI, aqui, São Paulo, todo mundo gosta de dizer que é Nova York, que não é, ela é muito mais uma cidade, é um Nairobi grandão, do que uma Nova York. Mais complexo Nova York. Claro. Sim. Você tem que, para marcar uma consulta na saúde pública, você tem que ir até a unidade de saúde, porque falam que tem um aplicativo que é balela, não funciona. Você tem que ir, nem por telefone, Marcos, isso não existe. Então, você vai começar a ter aplicativos que vão fazer o governo correr. Por exemplo, por que um tapa-buraco hoje... Não é que você estou aqui, sou um gênio, estou em boletim. Não, já vi no mundo inteiro. É o cidadão que tem que avisar, não é a prefeitura, ele tem até que avisar. É a prestadora de serviço da prefeitura, ele avisa, olha, manda fotografia, o buraco está aqui. No contrato, a empresa terceirizada com a prefeitura diz o seguinte, cada buraco que o cidadão te mandar a foto, você tem X tempo para resolver. Se demorar mais, vai ser multado. Se demorar menos, vai ser premiado. Você vai ver como vão correr. Para a Inglaterra, Estados Unidos, todo lugar é assim. Lixo, a mesma coisa, etc. Eu queria ouvir um pouco isso, André, porque a gente... isso será... A gente trabalhou com GovTechs, para quem está ouvindo também, tem um nome bonito que é GovTechs ou CivicTechs. Nossa, isso eu adoraria. Que são tecnologias para trazer um governo mais eficiência, mais democrático, enfim, várias funções. Mas o Brasil está começando. A corrupção nisso. É o único jeito que você vai minimizar a corrupção endêmica que existe com essas GovTechs. Com dado, né? Pode me chamar para ser mentor delas? Porque como eu conheço vamos cobrar. Do governo bem. Não, tem cara muito bom mesmo. Por exemplo, poda de árvore. Não existe você esperar 2 anos para podar uma árvore e esperar ela cair Estou falando de coisas muito básicas. Né? E fora que, para quem é para o gestor público... Lixo, né? Olha, eu fiz uma mudança. Olha, você vê como é velho, né? 95, quando era presidente da CESP, eu fechei todas as agências da CESP pelos municípios. Todo mundo falou que eu era louco. Aí eu vi que, porque na época já tinha um negócio que chamava-se internet. E tinha telefone, então tinha 0800. Nós trocamos o atendimento do escritório por um 0800. A pessoa não precisava sair de casa e ir lá no escritório, porque eram escritórios políticos, no fundo. Imagina o que você economizou, 320 escritórios. Depois, me lembro quando o Nelson Piquet surgiu com um negócio chamado-se AutoTrack. Nossa, aí o Vasconcelos desmaiou em casa agora. Adora. Gente, mas ele... Primeiro, por que eu recebi o Nelson Piquet? Não era pelo AutoTrack. Era aquele carro, era pretinho, não era? O pretinho com aquele capacete amarelo. Ele é o melhor piloto de Fórmula 1 que já tinha. Gênio. Mecânico, sabe tudo. Mas ele levou um negócio que ele falou, por que vocês não colocam nos carros da CESP, que aí qualquer o carro está andando, a central aciona o carro que estiver mais perto do problema e já manda a ordem de ser... Bom, já tinha isso naquela... Era o Uber. Era o AutoTrack. Nós implantamos, foi uma maravilha. É legal.
Então, essas coisas hoje em dia, você vê o seguinte, quando você começa a ouvir ainda o governo hoje, aqui em São Paulo, toda hora fala, não, padrão poupa-tempo. Poupa-tempo, Mário Covas colocou em 95. Realmente foi uma revolução. Sem smartphone, nem nada. Só que o poupa-tempo de hoje é o seu smartphone. Não é você pegar uma senha num lugar físico. Então, os governos pararam. E eu, por ter ficado dentro de governo, você tem duas coisas. A letargia de governo. Sim. E outro, o seguinte, não interessa. Ó, eu queria eliminar os cartórios, André. Tô nesse Eliminar o quê? cartório. Eu tenho um foco aí. Não, mas o cara... Blockchain, tanta coisa pra... Todos os tipos de cartórios. Porque Sim, não tem cartório mais... É que não interessa. O problema é que não interessa. Então, você tem resistências. Inclusive, por exemplo, no caso de prefeitura, na hora que você puser por aplicativo poda de árvore, você não vai mais ver aquelas plaquinhas em cima do poste, poda-se árvore e um telefone celular, que é do próprio pessoal dentro da prefeitura, vendendo serviço. Nossa, a gente fez um estudo há uns anos, chamado Futuro do Governo, que a gente começou falando do e-gov, né? Que era a digitalização do governo. Isso quando tava que no governo, ainda não foi total, né? Ainda tem muita coisa analógica. Mas eu adoraria fazer uma lista de oportunidades para a GovTech. Problemas de governo que as empresas poderiam resolver. Isso é o que mais tem. Em vez de querer comprar de governo, vender para governo, desenvolve, solução, bota no ar, porque vai ser obrigado. Sim. Vou dar um outro exemplo. É verdade. Essa semana, eu estava sem ter o que fazer, esteve irritado, ansioso, e vejo lá um negócio de Nubank. E o Rafael, que até está aqui assistindo, que é assessor meu, toda hora me fala desse tal do Nubank. Eu falei, quer saber, vou abrir uma conta no Nubank. Eu tenho PJ. Eu nunca na minha vida eu sou fã. tinha conseguido abrir uma conta no banco. Eu sou tester, porque eu tenho pavor de imaginar, tem que ir lá, o gerente assina. Em 15 minutos eu abri a conta. Eu, que sou péssimo de computador, não errei nenhuma vez. A usabilidade maravilhosa. Depois veio lá um papelzinho dizendo que o meu cartão chegará em casa no 6º dia. Se não chegar, para mandar um e-mail, SMS, não precisou, porque chegou tudo funcionando com crédito. Fiquei fazendo... Você acha que isso vai empurrar os outros a fazerem a mesma coisa? O governo, as e-techs, têm que se organizar em associação e começar a mostrar que existe solução para um determinado problema. Sim. E começa a falar a solução. Por que não implanta? E com a transparência de dados que já está no ar, né? Quer dizer, você consegue pegar os dados, mostrar o problema e ficar mostrando. Você consegue fazer até um jornalismo melhor, por exemplo. Claro, já pode ser feito. O jornalismo de soluções. É. Então, as e-techs têm que se organizar como entidade para ter mais força e pressionar. É da sociedade para o governo. Esse é um jeito bom de fazer. E adoraria. Muda, viu? Nossa, a tecnologia... Eu, quando fui secretário de subprefeituras, o que eu descobri? Eu comecei a administrar pelo Twitter. Tinha começado o Twitter. Aí eu vi, por exemplo, você acha que alguém vai te mandar um Twitter dizendo que tem buraco em determinado lugar se não tem? O cara tem mais o que fazer, né? Espero que sim. Então, começaram a me mandar. Eu comecei a pedir, falei para o meu subprefeito, falei, liguem no Twitter, e vamos atender as demandas de telefone, de Twitter, mais do que... O que chegar, manda aí atrás, porque tem problema. Nossa, tem um case que eu adoro. Isso é muito bom. Eu não vou lembrar o nome do aplicativo. Eles criaram um aplicativo em algum país, acho que foi Angola, que para diminuir a violência contra a mulher, e principalmente na rua, que era o seguinte, eram mulheres que faziam um post, aqui tá sem luz, aqui essa rua não passa, que ela é fechada. E de repente você dizimou ali o volume de casos de violência contra a mulher, tá porque você trocando a encaixou, lâmpada. trocando a lâmpada. Mas eu te pergunto, se você olhar na cidade de São Paulo, porque eu, quando secretário de subprefeituras, eu era de serviço também, cuidava de iluminação. E gosta de andar na rua, que a gente sabe. Andava na rua. O que eu fazia? Eu pegava o mapa do Infocrim da polícia e punha com o mapa de iluminação. Você ia olhar onde é que tinha mais estupro, assalto, não sei o quê. Áreas escuras. Claro. Então, começamos a dar prioridade, obviamente, nesses lugares. Agora, te pergunto, 2021, smartphone nem todo mundo tem, mas celular todo mundo tem. Tem mais celular que gente Por no Brasil. que hoje tem que o subprefeito dizer que está faltando luz no poste ou você tem que telefonar para o 156
que é uma balela, Mas tem que para lembrar, dizer que achar o não, número, não vai ligar. acontecer quando você devia pegar a fotografia do nome da rua, endereço e mandar, tá faltando Acabou. lâmpada, nem para a prefeitura, para a própria empresa que faz Para isso. empresa, para concessionária. Então, por que não faz? Porque não interessa. E aí que eu falo, tendo uma entidade mostrando isso, como é que você não implanta isso? Por que não implanta? Vai ter que explicar por que não implanta. O bacana do negócio de impacto social e ambiental, aliás, o charme, para mim, passa muito por isso, assim, sabia? Quer dizer, tem um monte de problema que a gente passou a vida inteira pensando que o governo sozinho ia cuidar disso. E reclamando. Voltando a cada 2 anos e não cruzando os cuida. dedos. Quem melhor cuida, no caso de cidade, quem melhor cuida é o cidadão. Por exemplo, está falando de impactos no verde. Sim. Pô, fotografar invasão, corte de árvore, tudo isso, você olha aqui na Zona Sul. Estão devastando a Zona Sul de São Paulo. É criminoso. Com fotografia, com tudo, ninguém toma uma providência. Mas se for a sociedade que se mobiliza, você não é se faz. Não faz, porque aí não corta. Cortou a primeira, já está lá o cara fotografando, filmando e mandando. Para televisão, não manda nem para a prefeitura. Sim. Então, se a sociedade não é... Administrar a cidade é parceria. Governo, sociedade civil. Se você não tiver essa visão, esquece, você não vai fazer nada. Né? E cada vez mais eu acho que governo... É por isso que eu não estranhei. Eu saí do setor privado, vim para o público, voltei para o privado. Sim. Eu voltei muito melhor para o privado do que quando eu saí. E é mais fácil a adaptação do público para o privado do que o contrário. Uhum. Do privado para o público, você tem que ter muita humildade. Não vai lá achando que sabe muito tudo. Susto também. Você deve... Dizer, porque na minha empresa é assim, bom, na sua empresa é assim, mas ela é sua empresa. Aqui é do povo, é da sociedade. E, portanto, o Tribunal de Contas existe, o Congresso existe, não adianta reclamar. Muita gente usa isso como justificativa de que não anda. Não. Está no job description. Quando você quer ser ministro, quer ser secretário, está no job description. Tem Câmara, Tribunal de Contas, Ministério Público. E protocolos. E processos. Nem quando você vai para a empresa privada, está no job description. Dia 15 paga imposto, dia 30 folha de pagamento. Se você não estiver apto a lidar com isso, vai fazer outra coisa. Não quer problema, não vá para a área pública, vai ser gerente de multinacional. Eu acho que a gente podia pegar umas recomendações e liberar o André, porque eu queria levar ele para Minas, passar um café e ficar, né? Tem muita coisa legal para ouvir. Não, pode. Os anos 80 a gente passou meio rápido, mas tem que saber mais ali como foi. Então vai lá. Não, mas eu achei curioso que, enfim, esse pensamento final, agora que o André trouxe, conversa muito com o primeiro papo que a gente teve sobre seguir os protocolos, seguir as regras de etiqueta, etc. Porque, assim, a coisa pública é isso, né? Assim, uma parte do protocolo é porque você está lidando com uma coisa que pertence ao povo, pertence à posteridade, também à anterioridade, enfim, pertence a todos, né? E por isso tem que ser mais rígido mesmo. Então, tem uma parte da coisa que é isso aí. É o cara que tirou o casaco. E foi a melhor forma que a gente encontrou para fazer isso até hoje. Você só tem que ter em mente. O acionista você tem que pensar, pelo menos foi sempre o meu guia, é pensar na próxima geração e não na próxima eleição. Porque senão você também fica vira outro mundo, imobilizado. Não, porque tem muita gente que agora está na moda. Por que nós não temos lideranças no Brasil, políticas? Porque todo mundo quer ser o bom moço. O cara vai lá, faz a pesquisa, que nem no Big Brother, que todo mundo... Mas todo mundo quer ouvir. Aí você sai repetindo o que as pessoas querem ouvir. Então você não é líder, você é liderado. Você vai na manada. Sempre falo, se Churchill estivesse no Brasil agora, nós estaríamos falando alemão e ele não teria virado Churchill. No entanto, ele tinha eleição na frente, mas achava inadmissível que os alemães ocupassem a Inglaterra. Ele não fez pesquisa para saber o que os ingleses achavam. Ele foi para a guerra porque tinha convicção e era o papel dele. Perdeu a eleição, mas entrou para a história como o maior estadista do século XX e libertou o mundo do nazismo. Então, essa convicção você tem que ter muito limite. Quando você está, por exemplo, na prefeitura ou no governo, você tem que ouvir a sociedade. A sociedade sabe o que quer, mas também quer muita coisa que não sabe. Então, você tem que ser qual é a linha do governo. Tem que tomar risco pessoal, né? Igual quem empreende, vai abrir uma e tem que aprender a apanhar. Isso que nem quem empreende. Quem empreende toma você risco. Empreende com objetivo, toma um risco. Nem sempre vai acontecer como você quer. Não vai dar para atender tudo no consumidor que o consumidor quer, mas você vai fazer o possível daquilo que você acha, porque o empreendimento é seu, que te é economicamente bom e atende à necessidade dele. Então, o governo você também tem que ter
essa eu acho que a gente também medida. está numa cultura de unanimidade, né, André? Tudo tem, todo mundo tem que te amar 100%. Não tem, esse Não é um erro. existe isso, né? Mas Os isso vai muito de empreendedores rede falam social, isso fica todo muito mundo também. preocupado. Sentem muito sozinhos nas tomadas de decisão. Quando você resolve demitir um monte de gente ali no universo da energia, é doído, não é um negócio que é fácil. É horrível. Então, o que você Mas faz? tem que ser Tem que tomado. fazer. Então, mas você não precisa fazer como o tough guy faria, com orgulho, demitir tantos. Não. Monta o programa, discute, vê qual é a forma mais... Como é que você pode dar oportunidade em outras áreas, como é que aproveita as pessoas, enfim, dá para fazer isso. Quer dizer, reduza o dano ao máximo possível, né? Isso é uma obrigação de qualquer gestor em qualquer área. Você quer ver uma coisa, por exemplo, eu discordei, que todo mundo... porque fica nessa unanimidade. Agora, demitiram o presidente do Banco do Brasil, todo mundo bateu no presidente, porque se meteu. Eu, pessoalmente, eu não vou entrar nesse mérito, mas cá entre nós, eu fui do ministro Fernando Henrique Cardoso, então a minha opinião sobre o que é democracia, o que é governo, vocês devem ter bem claro. Sim. Mas criticarem o presidente por ter demitido o presidente do Banco do Brasil, que no momento que nós estamos de pandemia, o governo fazendo ajuda emergencial, ele queria fechar 300 agências do Banco do Brasil. Para quê? Para fazer economia para o Banco do Brasil e o governo ter que pagar na outra ponta a mais ajuda emergencial. Pô, é um banco estatal. É um banco estatal. Ou então privatiza e acabou, ele, vende. Enquanto é estatal, ele tem que ajudar nessa pandemia. A minha visão. Interessante isso. É a minha visão. E o papel do presidente é arbitrar isso. Opa, não. Você espera mais um pouco, depois fecha todas as agências. Mas nesse momento que estamos tentando segurar emprego, fazemos financiamento para financiar a folha de pagamento de um, de outro, o próprio governo vai essa coisa da economia mista cria esse tempo todo essa dúvida, né? Na Petrobras, na Caixa. A Caixa, acho que não é, né? Assim, mas enfim. Tem que ter independência, pero limites. Por exemplo, quando você vê a Petrobras... É sempre esse equilíbrio aí, é sempre desafiador. Porque a gente vai sempre para os extremos, que eu falo, porque é moderno, é liberal. Por exemplo, existe Petrobras corrigir preço de combustível diesel, de gasolina todo dia, de acordo com o mercado. Mas o meu fornecedor de resina, eu sou consumidor de resina plástica, ele não corrige o preço de acordo com o dia, todo dia. Claro que não. Ele absorve uma parte e cada mês ele faz os reajustes ele faz dele. O preço médio dele lá. Porque eu tenho que me planejar, ele se planeja, eu me planejo para o consumidor meu poder se planejar. Então não é assim. Também fala que se intrometeu porque não quer que suba preço todo. Então é o seguinte, privatize a Petrobras. Sim. Aí tudo bem. Aí ela faz o que ela quiser. E o governo tem o direito, vamos dizer, se quiser intervir, estatizar, sei lá, e usa os instrumentos. Aí fica claro, né? O meio do caminho deixa todo mundo mal atendido, né? Pessimamente mal atendido, eu falo. E aí, o que eu falo tinha críticas melhores para fazer do presidente do que essa. Essa, por exemplo, do Banco do Brasil, eu achei que ele até por incrível que pareça, não precisava ter demitido o cara, só podia ter falado que o cara que se demitiu, parece. Podia ter falado, não. Enquanto nós estamos aqui financiando para as pessoas não demitirem, estamos pedindo para não demitir, nós vamos demitir. Interessante, muito interessante. É bom essa análise. É por isso que o governo não tem que estar metido nessas coisas. Para que tem Banco do Brasil? Eles querem fazer private banking. A gente quer o Nubank. Nubank, vem dar entrevista, vamos bater esse papo. Não, mas daqui a pouco estará o Banco do Brasil fazendo Nubank. Por que o Estado tem que fazer Nubank? Uma loucura. Essa parte, enfim. Não precisa estar nisso. Ô, André, e aí a gente tem trocado essas ideias. Veja, hoje não precisa, hein? Porque teve um papel... Teve história. Sim. Não, teve um papel importante nos momentos que você tem que ir desmamando, né? O Estado vai... Bom, vamos lá, desculpa. Não, e os desafios vão mudando, e tem outras complexidades. As tecnologias vão sendo adaptadas para os desafios do momento, né? Teve um momento onde tinha que criar um mercado financeiro no Brasil. Você tinha que criar um mercado de financiamento imobiliário lá atrás, quando tinha zero, né? Aí a Caixa vai fazer isso. Chega um momento que o mercado está maduro. Não, e sem contar a mudança social, né? A gente tem uma pauta aqui que a gente precisa trazer com mais profundidade, que é a longevidade, né? Você está lidando com uma mudança populacional absurda, então a gente está envelhecendo, e aí a gente fala cada vez mais de empreender porque é uma solução da minha aposentadoria, porque eu vou aposentar, mas a conta não vai fechar e eu preciso empreender. Então também
esse perfil do empreendedor jovem e começando, que a gente vê muito, né, no universo, o que a gente tem visto nos dados é o contrário. Você tem gente muito na terceira, quarta profissão começando o negócio. E aí é isso, é um país de pessoas que precisam empreender para pagar a conta depois que aposentaram, né? Isso também é outra viagem que eu quero muito trazer aqui um dia. Mas a viagem bacana aí é você conseguir juntar esse empreendedor de terceiro, quarto emprego com o jovem. Então, eu acho. Isso que eu sempre em empresa fiz, isso sempre falo, eu não teria feito o que eu fiz na CESP hoje. Jamais. Uma coisa com 38 anos, você tem uma certa irresponsabilidade e ousadia do desconhecimento até, dos riscos. É que eu tinha tanta certeza que os meus diretores lá não deixariam fazer besteira pelo meu estilo. Eu sei que eles falam, não, isso aqui não dá. Mas essa somatória é maravilhosa, porque você precisa uma forma diferente de pensar hoje. A minha neta nasce com o chip preparado para olhar uma tela e qualquer tela que ela vê, ela já mexe. Eu tenho que aprender uma linguagem que eu não vou aprender. Mas por outro lado, a gente viu nessas pesquisas, lembra, a gente fez uma pesquisa só com empreendedores de edutech ou edtech, empreendedores de educação, de tecnologias para educação. E eu lembro especificamente do Thiago Feijão, que ele tinha um negócio ele saiu do ITA e empreendeu educação, porque ele era medalhinha no Ceará de matemática, enfim, ele tem toda uma história muito ligada à educação. E aí ele começou, o discurso dele e o desejo dele de fazer acontecer eram tão interessantes que os mentores gostam de falar, vou mentorar os GovTechs. Se apaixonavam pelo projeto e quando ele foi ver, ele tinha um time de diretores que tinham, sei lá, 60, 70 anos e eram super encantados pelo projeto e estavam aposentando, trabalhando numa startup. E ele ficava super orgulhoso. E isso é muito interessante. Que essa experiência também, né? Enfim, porque um acalma o outro, eu falo, né? Conhecimento acumulado, mas é o que falo, necessário. Soma muito. Tem o cara que vai te falar, olha, não adianta ir por aí, porque vai dar besteira. Não, e eu lembro que o Thiago, especialmente uma coisa. Eu sou jornalista de formação e na época eu fazia matérias. Eu entrevistei o Thiago e ele falou algumas coisas que eu não podia ter falado, porque ainda não estava publicado e saiu. E eu lembro que ele ficou todo na saia justa e a gente pediu desculpa. O Thiago não sabia, enfim, você falou, a gente publicou. E aí, quando você vai conversar com a equipe, o Thiago às vezes me avisava que eu te avisava que não era pra falar. Então, tem coisas pequenas, a sutileza de quem já fez, que acalma quem tá começando, mas tem essa energia da inovação, que também é super positiva. Eu adoro essas misturas, assim. Eu acho que é outra... e mais pauta que eu também quero trabalhar, Pedro. É interessante isso. A Kobe falou um pouco disso, lembrando de algumas entrevistas que já fez, né? A Kobe tem mentores lá fora, professores do MIT, enfim. Não, ele escolhe empreender no Brasil também. A Vals também fala, o pai do Zé já tinha um negócio há um tempo, é um cara importante, enfim. Porque por mais caótica que seja a nova economia, os novos empreendimentos, um certo grau de organização tem que ter. Eu sempre digo, a história, ela serve, e por isso tem que ser sempre preservada, porque ela é nossas referências para a gente saber o que não deve fazer, inclusive. Sim. Né? Porque o que deve saber tem 500 coisas que a gente não sabe, coisas novas. O que não deve saber, o que não dá certo, está registrado. Mas eu acho que mais que a organização também tem a coisa da calma, né? Tem uma coisa intangível que a gente não vê na planilha dos negócios, que é essa ansiedade, botar a cabeça no travesseiro e dormir. Que a experiência te ajuda. Não, amanhã tem outro dia, isso sobe, desce, fecha, quebra, contrata. Que as empresas têm muito mais elasticidade e resistência do que se imagina. Sim. E que eu acho que a nossa geração precisa aprender, assim. Eu vejo nossos empreendedores com muito mais dificuldade de errar. Os anos 80 a gente não viveu, né? Quer dizer, como empresário, acho que ali no Brasil, anos 80, de 79 a 94, aquilo ali foi um teste de fogo muito poderoso brasileiro, né? Eu acho que começou uma obra do nosso vizinho. Nosso vizinho não quer nos E aí eu queria fazer fazer umas perguntas mais de fechamento, André, pra te liberar. E também, nosso vizinho... Gentilmente, ele deixou a gente gravar. Então ele foi bem, vizinho. Ele foi bem. Eu queria entender, os empreendedores, por incrível que pareça, têm nos pedido assim, repete o livro, repete a dica. As pessoas que têm escutado, assim, a gente achava que era meio lugar clichê de pedir recomendações, mas houve essa demanda. Eu queria te ouvir, assim, o que você acha que são ou conteúdos que te interessam, pessoas que te interessam, que você acha que podem ser inspiração para quem tá do outro lado. Também. Ou coisas recentes, o conteúdo, um filme que você achou interessante. Eu acho legal de dar umas dicas e também pessoas, né? Eu acho que você conta vários nomes de pessoas que valeria conhecer a história aí pra... Não, tem um livro que não tem nada a ver com empreendedorismo, mas esses que vale, aí que são bons. Por exemplo, Catarina a Grande. Boa. Que é a história da formação da Rússia. Mas não é história, vale a pena ler, porque é a história dela. Para ver o que é a resiliência
a persistência, A mãe adora esse livro. né, e a coragem num país que nunca Nossa. foi democrático e sempre foi administrado por homens. Foi a mais longeva governante do país. Então, de como ela conseguiu se defender, não ser assassinada, escapar e morrer. Ela expande o país, né? Ela 60 faz anos de crescer o idade, território. fez Sim, a sim. Constituição, levou várias pessoas intelectuais. É muito interessante de ver como é que com pulso, mas sem perder a visão do todo, você consegue comandar, grande. né? Boa. E a coragem que você tem que ter. A pessoa que eu ia falar, mas isso depois não tem nada a ver com o que você estava me falando, mas eu queria te sugerir como pauta. Boa. Eu vi outro dia um cara, chama-se Fernando, ele é de São José dos Campos. Você vai dar risada de como você vai localizar. Dá um Google, assim, Vila com 2 L's. Vila medieval. Tá. Aí você vai ver um castelo medieval. Ele é o dono desse castelo medieval. Achei interessante. Aí eu fui ver que ele estudou todos os castelos medievais da Europa para fazer um castelo medieval com todas as características. Mas o que ele é interessante é o resto dele. Ele é um cara que tem 95 anos, ele foi piloto de caça na guerra, foi Marine dos americanos, piloto de caça sendo brasileiro, fez ITA e se formou com 9,8. Ai, Nossa. é um no case ITA. para o meu tsunami. Não, e foi o fundador e criou o INPI, que é o Instituto Sim. de Pesquisas Espaciais, trabalhou na NASA e criou Legal. o Programa Espacial Brasileiro. É uma Que Gente, figura. eu não e conheço. ninguém fala mais desse cara. Não, ele foi Maravilha. capa de Veja umas 2 vezes lá atrás, mas é muito interessante. Ele chama-se Fernando. Não, vou buscar. Não, vamos porque- achar a Vila Medieval. tem várias coisas que me INPI. interessam. Mas esse nessa pauta aqui. muito interessante porque vai ser uma surpresa. Mas o cara que ele fez coisa, Caramba, é quanta considerado um coisa. dos maiores cientistas do Brasil Incrível. e com visão adjornada. Pô, bacana entrevistá-lo, assim. É, assim, quem eu sabe? quero. Então, eu perfeito. acho que vale a pena porque está meio esquecido. Eu, com o meu negócio de fotografias de casas, etc., acabei chegando nesse Não, a nome. gente tem um estudo no Brasil que chama de Tsunami 60+, que a gente estudou esse público que tá envelhecendo. E quais são os novos estilos, hábitos? Porque a gente visitou o Japão, a gente foi para a Laila Valias, que é parceira nesse projeto e é rainha aí desse tema. E a gente ficou muito surpreso com o envelhecimento do Brasil e o quanto a gente tem gente incrível que passou de certa idade. O Brasil tem essa tendência de achar que é jovem e a gente E não aqui é ninguém jovem. fala mais. O próprio José Goldenberg, que tem Sim. 92 anos. E a tá gente mais tá atualizado fazendo- nas questões ambientais que qualquer jovem hoje. Perfeito. E a gente está fazendo agora a segunda onda. A gente vai fazer Brasil e América Latina também, entendendo como é que foi o impacto da pandemia nos 60+. E aí eu acho que pode ser incrível, inclusive, como personagem. assim, Mas Mas- uma história. pessoa que vale a pena falar, É e aí legal. sim, como referência nessa área de empreendedorismo, de novas empresas, de novo cenário, de ecossistema novo, Rodrigo Xavier, que Boa. foi presidente do Bank of America, foi presidente da Merrill Lynch, Fundou a fundador 20 do Partners. 20. Sim. Vale a pena. Boa. Outro dia ele deu uma aula, eu dou aula lá no IBMEC, e convidei ele para fazer uma palestra lá, deu um show. Boa. Porque imagino. justamente mostrando para onde está caminhando o emprego, inclusive, É. e a Sim. sociedade. Não, e sabe que a gente conversou com o Abílio Diniz também, e ele também está abrindo ele tem uma área de estudos em longevidade, porque ele acha que é um novo mercado. Ele nos Mas autos é. dos 82, assim, Não falou, tem precisam dúvida, estudar não esse tem universo. dúvida. Enfim, adoro essa pauta. Ai, André, tá bom, muito assunto. Muitas boas. E aí, só uma pergunta. Onde estamos, André? O que vamos fazer? essa Planos? pergunta, Eu acho que a gente André. não fez essa Sim. pergunta. Você falou Não, que eu voltou do público voltei para a privado. empresa, voltei É. para Matarazzo Holding, estou lá, a empresa controla umas indústrias na área de embalagens, voltei lá. Boa. Não fico o tempo inteiro porque eu atrapalho mais do que ajudo nesse momento, porque a empresa está caminhando, tem a diretoria formada, não estou nem no conselho de administração, porque também no Brasil, com esse negócio da política criminalizada, virou um grande problema você sim, estar na conflito de área interesse. pública e ser do conselho da empresa, a empresa estava Hum. pagando um preço que não merecia. Então, hoje estou fora da área pública, estou justamente dando aula no IBMEC, dou aula de políticas públicas no IBMEC, Cara. e fazendo umas mentorias. Aí quero escrever um pouco sobre isso, da experiência, mas, assim, não como legado, não, para ser útil. O que é interessante na área pública e prós e contras,
e por que as pessoas devem ir para a área pública. Porque dá para fazer, Sim. vale a pena, contrariamente do que as pessoas acham. É um É fascinante. Maravilhoso. Foi demais. Muito obrigada. Foi ótimo ter você aqui. Muita história para contar e parabéns Valeu pela demais, história. André. Olha, para vocês, parabéns, viu, pela iniciativa. Eu acho que o podcast é um instrumento. Eu sou um apaixonado por podcast. Então, quando vocês precisarem, por favor, pode chamar. Faz isso. E sem Vocês pandemia, que estão se Deus quiser, nas a gente coisas ficar em de paz. impacto, Sim. eu acho que o grande impacto é estimular essa turma ao empreendedorismo e às GovTechs. A Perfeito. pressionar o governo, fazer um adornamento e começar a trabalhar na direção da sociedade. Ó, bacana Perfeito, demais. André. Bom, acho Muito que obrigada. é Obrigado isso, a pessoal. vocês, Foi gente. bacana demais o papo com a Andréia. Você gostou, curte, compartilha, comenta. Quer ouvir mais alguém que vocês queiram ver aqui? Outro gestor público importante para vocês? Quer saber mais sobre esse assunto? Mais sobre a gente com experiência nesses anos 80, empreendedorismo super difícil, empresa familiar, enfim. Muita coisa a gente falou aqui hoje, né? Pergunte, nos avise, mande comentário. Foi um prazer. André, obrigado de novo. E Até breve. até breve, pessoal. Obrigado a vocês, gente. Valeu.